Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais um conteúdo bacana no nosso canal Bolsa Fácil. E o papo que eu separei para a gente conversar hoje é justamente aí os robôs investidores, os robôs operadores na Bolsa de Valores, os robôs traders. O que é isso? Como que funciona? Como que você pode usar? Como que ele pode contribuir para a construção do seu patrimônio? Essa dúvida surgiu alguns dias, eu estava conversando com o Wallace. Até se o Wallace estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube ou ouvindo o podcast, deixar um abraço para você. Ele veio me perguntar essa dúvida, o que eu achava de robôs operadores na Bolsa de Valores, se eu já tinha usado. E aí, no nosso papo, surgiu a ideia de fazer esse conteúdo porque poderia ser a dúvida de outras pessoas, por isso que eu estou fazendo para deixar registrado aqui no Bolsa Fácil. Bom, o que seria você ter um robô trader, um robô operador na sua conta aí na Bolsa de Valores? Seria você programar, você criar um script, você automatizar a sua estratégia. Então, vamos supor, tá? Que você tenha uma estratégia simples aqui de cruzamento de média móvel. Então, cruzou média para cima, compra, cruzou para baixo, vende. Quando cruzar, eu vou arriscar $20, para perder $20 e para ganhar $40, enfim. Que seja alguma estratégia simples, tá? Que seja uma estratégia aí, mais fácil, mais possível de você programar. E aí, como seria um trabalho mecânico, um trabalho repetitivo, qual que é a ideia? Você colocar o robô para ele trabalhar no seu lugar, para você não ficar ali um escravo da plataforma, um escravo do pregão, esperando aparecer esse setup, no caso aqui, esperando a média móvel cruzar para você fazer a entrada, enfim. A ideia seria você automatizar esse script, você automatizar essa estratégia e deixar o robozinho ligado ali na sua conta, na Bolsa de Valores, trabalhando, tá certo? Essa programação que eu conheço, tá? Que eu já mexi, que eu já tive experiência, ela pode ser feita pelo MQL5, que é a desenvolvedora do MetaTrader. Quando eu cheguei a mexer com robôs, eu cheguei a fazer até algumas versões para MetaTrader 4, depois para MetaTrader 5. Então, o que a gente vê no mercado e na comunidade global aí de traders, há um conceito de que a plataforma MetaTrader ela é a mais fácil de você criar o seu robô, de você poder programar. Eu não sou programador, eu não sou dessa parte aí de tecnologia, mas o que a gente vê no mercado é que os programadores eles gostam muito de mexer com essa linguagem do MQL5, porque eles falam que é bastante fácil de você conseguir programar o seu robô. Agora, programar é uma coisa, né? Então, o primeiro passo para você eventualmente fazer um robô eficiente na Bolsa de Valores é que você tenha uma estratégia prática, eficiente, simples, lucrativa, que seja possível você replicar esse setup, replicar essas entradas, esses gatilhos na programação, no script de um robô aí para você poder desafogar. Eu acho que você ter um robô eficiente e lucrativo, ele seria bastante recomendado para o day trade, porque o day trade eu acho um pé no saco. Eu acho muito chato você ficar o dia inteirinho na plataforma, ali um escravo, esperando o mercado dar o gatilho de entrada. Então, você fica preso, né? Muita gente aí vem para a bolsa porque quer ganhar dinheiro, porque quer ter liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, e o cara cai no day trade e fica ali dia inteiro. Isso quando não vai operar mercado internacional, forex, não sei o quê, que daí o cara fica operando de noite, de madrugada ali, se matando no day trade, compra, vende, ganha, perde, aquele estresse, aquele cansaço. Então, na verdade, ao invés do cara conquistar a liberdade, ele acaba conquistando a prisão, né? Fica um escravo ali da plataforma. Se você tem uma estratégia legal aí, acho que vale você conseguir um robô, você conseguir uma programação para fazer esse day trade. Então, você
põe esse robô para trabalhar no seu lugar e você tem o seu dia livre para você poder fazer as outras atividades ou se dedicar ao seu trabalho principal, a sua principal fonte de renda. E o robozinho vai trabalhando ali na bolsa, na sua conta, como se fosse uma maquininha de dinheiro, gerando esse retorno para você todos os dias. O que é muito importante, tá? Por melhor que seja o robô, por mais interessante, por mais lucrativo, é importante você ter os pés no chão, você ter uma gestão de risco, você colocar um capital lá que você possa arriscar, que se caso der algum problema na bolsa, que se caso der algum problema no robô, você perder ali todo aquele dinheiro não vai te fazer falta, tá? Você precisa estar ciente do quanto que você pode arriscar. Então, uma ideia aqui, vamos supor que você coloque $1.000 no robô e que esse robô ele consiga fazer 10% ao mês, por exemplo. Então você aceita o risco ali de $1.000, hoje dá mais ou menos aí uns R$5.000. É claro que você não quer torrar R$5.000, você não quer colocar no fogo, mas se caso der algum problema, é um dinheiro que você não vai morrer de ter perdido. Vamos imaginar que esses 10% de $100 aí todos os meses, você pode fazer uma gestão de risco, você pode sacar esse lucro e investir na sua carteira de ações, ou colocar na renda fixa, ou na poupança, ou alguma outra coisa, ou eventualmente o que esse robô gerar de lucro, você pode fazer um saque para complementar o seu orçamento do mês, ou por exemplo, metade eu vou deixar no robô, como se fosse um aporte para ir aumentando o saldo da conta, a outra metade eu vou sacar para fazer um outro remanejamento da minha carteira. Eu acho que é muito importante você ter essa ideia de gestão de risco, saber que um robô de trading eficiente aí, ele vem como uma peça a mais, uma engrenagem a mais na sua máquina de geração de patrimônio, mas eu não veria assim como interessante você apostar todas as suas fichas, como depositar todas as suas esperanças no enriquecimento, na liberdade através do robô, porque se caso der errado, todo esse seu projeto vai embora. Então seria interessante você ponderar o risco desse robô aí na sua carteira, tá? Um pouco de experiência que eu tive quando eu comecei a mexer com robô. Comecei a fuçar com robô lá em 2012 e fui, acredito que até 2015, 16 mais ou menos, vamos considerar uns 5 anos eu fuçando com robô, tá? O que você vai precisar no desenvolvimento do robô? Então, você tendo uma estratégia, ou você programa diretamente ali na sua plataforma. No caso, aqui a experiência que eu tenho é de programação do MetaTrader 5, então tem ali o script do MQL5 para você programar a estratégia, programar o setup do robô. E se caso você não tiver essa experiência, você pode contratar algum programador. Então tem o pessoal de tecnologia aí na internet, o pessoal que faz robôs, e aí você pode passar a sua estratégia para esse programador. Primeira coisa, tá? A primeira coisa aqui que eu achei difícil no meu processo de tentativa de desenvolvimento do robô. O programador, os programadores, né, eu falei com mais de um na época, eles até que entenderam ali uns 80%, 90% da estratégia, mas eles não conseguiram fazer o robô do jeito que eu queria, do jeito que eu operava na mão. Então o robô ficou parecido, quase que 100% semelhante à execução da estratégia que eu fazia na mão, mas não ficou perfeito, não ficou ideal, tá? Então esse aqui foi o primeiro ponto negativo que eu lembro dessa minha tentativa. Depois, o que o pessoal de programação de robôs eles recomendam? Que a gente faça backtests. O backtest, por exemplo, no MetaTrader 5, imaginar que você faça aí um robô para fazer day trade no mini índice. Então você consegue baixar um portfólio de gráficos antigos do mini índice e aí você põe o robô para rodar nesses gráficos do passado. Por isso que chama aqui backtest. E aí o primeiro cuidado que você tem que ter, porque no backtest acaba virando um cassino, acaba virando um jogo, você fica viciado porque você
vai ajustando o setup do robô, e aí fica aquela loucura. Por exemplo, eu coloquei $1.000, 3 anos depois eu tinha $1 milhão, e aí você faz o joguinho ali, você faz o setup do robô, deixa rodando o backtest por 3 horas. Aí você fala, nossa, olha só, de 1.000 foi para $1 milhão em 3 anos. Será que eu consigo mais? Aí você vai, fuça no robô lá, fuça no setup, coloca para rodar, fica mais 3 horas rodando. Aí você vê e fala, nossa, esse ajuste que eu fiz agora de $1.000, eu consegui fazer $2 milhões ao invés de $1 milhão. Então fica um vício, fica uma loucura você fazendo esses backtests, só que o retorno do backtest, ele não é um retorno real, ele não é um retorno fidedigno. Porque quando você coloca esse robô para rodar na conta real, existe ali, durante o pregão, variação do spread, sai alguma notícia de alto impacto, de alta volatilidade, o mercado explode para cima ou para baixo, existe uma certa derrapagem da sua ordem, existem ali momentos de liquidez. Então, o backtest ele vai te dar uma noção aproximada do que é possível você conseguir de rentabilidade com o seu robô. Mas não é uma certeza. Você precisa passar por essa fase de backtest para ter uma primeira validação do seu robô, mas depois você precisa colocar o robô para rodar em conta real, de verdade, para ver se ele realmente vai funcionar. Eu cheguei a fazer isso. Um robô, que eu me lembro, alguns robôs que eu desenvolvi, teve um desempenho incrível aqui no backtest. A hora que eu coloquei na conta real, ele não performou igual no backtest, né? E aí o que acontece? Quando você faz um backtest, por exemplo, você faz um backtest aí de 5 anos, demorou 3 horas para você fazer o backtest. Você não pode confundir essa escala de tempo, porque assim, você colocar o robô numa conta real, para ele rodar 5 anos, você vai ter que esperar esses 5 anos para poder validar o seu teste real. Esses 5 anos eles não vão passar em 3 horas, eles não vão passar numa tarde, enquanto você está assistindo um filme e o robô está fazendo o teste. E isso aí também gera uma discrepância, isso aí também gera uma dissonância, porque no backtest ali, que acaba sendo um jogo, acaba sendo um teste, você fica milionário em algumas horas. Mas depois, se esse robô realmente for eficiente, vai demorar um tempo até que você consiga construir o seu patrimônio. E muitas pessoas passam por isso, elas acabam desenvolvendo ali o robô interessante, a hora que põe na conta real, o robô está trabalhando de forma eficiente, mas a pessoa não dá tempo ao tempo para conseguir chegar naquele resultado lá do backtest, tá certo? O que eu poderia recomendar para você hoje? Eu acho que a gente pensando aqui em escala de tempo, valeria mais a pena você pesquisar no mercado, pesquisar ali dentro da comunidade do MetaTrader 5, no Instagram, no YouTube, com as próprias corretoras, programadores, tá? Traders que já tenham robôs eficientes, lucrativos, rodando no mercado em conta real há alguns anos, porque aí você sabe que o tempo que você vai gastar pesquisando, você não vai jogar fora, porque você vai fazer uma avaliação, então de repente você acha uma empresa aí que aluga robô, que vende robô, ou traders que trabalham com robôs, a pessoa pode te passar o relatório, falar, olha, esse robô aqui, ele já funciona há 5 anos numa conta real, o risco é tanto, o drawdown máximo foi isso, a média de rentabilidade foi essa por mês, foi essa por ano. Então você vai conseguir entender qual que é a estratégia do robô, como é que funciona, você vai ter esses números validados em conta real para poder ponderar na sua carteira se vale a pena ou não você correr esse risco. Mas você gastar o tempo com uma pesquisa para procurar um robô que já deu certo na bolsa, que seria compatível com o que você busca, eu acho que vale mais a pena do que você começar do zero tentando fazer um robô. Ou então você pode começar assim, eu quero a minha solução agora, então primeira coisa,
eu já vou colocar uma parte do meu dinheiro para rodar numa conta com robô que já funciona. E, em paralelo a isso, eu quero desenvolver o meu robô. Pode demorar 2, 3, 5, 10 anos, mas eu vou fazendo em paralelo, porque eu quero ter o meu próprio robô, rodando com a minha própria estratégia para fazer o meu dinheiro e depois, eventualmente, comercializar o meu robô. Mas você já tem uma solução aqui agora, rodando um robô, rodando agora, ganhando seu dinheiro, enquanto você tem o projeto paralelo desenvolvendo o seu robô até que ele dê certo, tira um pouco a sua pressão de querer fazer as coisas para ontem, tá? Só para a gente voltar aqui no ponto que eu acredito ser mais interessante, você ter um robô para day trade, eu acho que você ter um robô para o longo prazo, eu acho que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, porque se você for operar swing trade, position trading, ou montar uma carteira de buy and hold de ações, você aí com 15, 20 minutos por semana, tá? Não estou nem falando por dia, uma sentada que você dê no computador aí, eu trabalho e não tenho tempo. Tá bom, você não tem 15 minutos ali na hora do seu almoço, você não consegue chegar 15 minutos mais cedo ou mais tarde para você dar uma sentada ali no seu computador, organizar e programar. Para as operações de longo prazo, eu acho totalmente desnecessário, porque é possível você analisar o mercado por conta própria e você lançar as suas ordens aí de longo prazo, deixar a sua carteira rodando, tá? Agora, pro day trade, eu acho que pode te ajudar. Eu acho que pode te ajudar, você tem um robô eficiente aí. Então, tem a sua conta, colocou o seu dinheiro de depósito lá, o robozinho vai trabalhando, vai operando o pregão inteiro, você, depois de noite, de final de semana, dá uma olhada como é que foi o desempenho, como é que está andando aí o projeto, você tem o seu dia livre para cuidar do seu negócio, cuidar do seu emprego, do seu trabalho, das suas atividades, você não fica esse escravo, tá certo?